Oiê, boa tarde. Vamos apresentar agora o painel de notícias do trabalho de Ciências Sociais Articuladas. Nós somos o grupo A da turma 170 de Odontologia UFMG. Bom, o grupo é formado por mim, Júlia Macedo Teixeira, assim como a Larissa de Souza Gomes, Luísa Gontijo Avelar, Marina Trindade de Souza Oliveira e Yasmin Vitória Campos Ferreira. Bom, a matéria que a gente decidiu abordar se chama Coronavírus e a Desigualdade na Saúde. A reportagem foi publicada pela Oxfam, que é uma confederação internacional que busca soluções para pobreza e desigualdade. Bom, e essa reportagem foi publicada no dia 7 de abril de 2020, que é reconhecido internacionalmente como o Dia Mundial da Saúde, e é uma data que foi criada pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de promover boas práticas de saúde e estimular políticas públicas nesse sentido. O subtítulo da reportagem é: No Dia Mundial da Saúde, a Oxfam alerta para os grandes impactos que o coronavírus pode ter entre os mais pobres do país. Bom, todo mundo sabe que o coronavírus ele vem causando sofrimento nos países ricos, mas que ele afeta de forma mais alarmante os países mais pobres, né? Tendo em vista que os altos níveis de pobreza e desigualdade aceleram a contaminação e os desafios da saúde pública são ainda maiores, com um sistema de saúde mais precário. E, enfim, também é importante falar, né, que a reportagem foi publicada no ano de 2020, que era o auge da pandemia e que ainda havia muitas dúvidas sobre o assunto e as formas como iriam impactar a nossa vida. Bom, 3 bilhões de pessoas no mundo vivem em países em desenvolvimento e não têm acesso à água limpa. Dessa forma, é impossível manter condições de saúde adequadas e tem várias pessoas que moram em condições muito precárias de vida, né? Ou moram em favelas superlotadas ou até em campos de refugiado, onde é impossível manter uma condição de isolamento, utilização de máscaras que às vezes nem são disponibilizadas, a vacina que ainda não tinha. Por exemplo, em Mali, um país africano, haviam apenas 3 ventiladores para 1 milhão de pessoas, ou seja, um sistema de saúde muito lotado, muito precário. E no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, o coronavírus atinge mais fortemente os mais pobres, né? Metade da população vive com uma renda média de R$ 400 por mês, sem condição de saúde, sem saneamento básico, e o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, atende cerca de 190 milhões de pessoas, sendo que 80%, que é um número muito expressivo, depende exclusivamente desse sistema para qualquer atendimento de saúde, sendo assim um programa muito lotado, né? Aqui a gente pode ver que uma imagem de um centro de saúde ou de algum hospital com lotamento de pacientes em busca de atendimento. Ok, a pandemia de coronavírus atinge a todos e cai fortemente sobre os mais pobres. Além da falta de acesso a serviços públicos de saúde, a prevenção da doença é um dos maiores desafios, tendo em vista que a população mais pobre ela está mais exposta ao vírus, principalmente nos transportes públicos, sendo que elas também não podem parar de trabalhar, moradias precárias e superlotadas. De acordo com o IBGE, 11,4 milhões de pessoas vivem em favelas, condições um pouco precárias de saúde, que impedem o isolamento social, e isso corresponde a 6% da população com grandes chances de contaminação. É importante falar que grande parte da população brasileira vive na informalidade, cerca de 40% dos trabalhadores brasileiros. Logo, não tem nenhum tipo de seguridade social, além de que 12 milhões e 300 mil pessoas vivem no setor de saúde, no setor de serviço, que foi um dos mais afetados pela crise do coronavírus. E de um dia para o outro, né, sem nenhum preparo, sem nenhuma segurança econômica, do nada essas pessoas viram a sua vida virar de ponta cabeça. E
para grande parte da população, ficar sem trabalhar significa ficar sem comida na mesa. Se não trabalhar, não tem renda. Logo, essas pessoas se expõem mais ao vírus, utilizam o transporte público. Muitos não conseguem trabalhar de home office, ou porque a empresa não disponibiliza, ou porque não tem aparelhos possíveis para isso, como computador. E por isso essas pessoas são mais expostas ao vírus. E, portanto, grande parte delas acabam morrendo e tendo graves sequelas de saúde, diferentemente da parcela mais rica da população. Uma solução para a saúde que essa crise sanitária, de acordo com a Oxfam, é que os países mais ricos do mundo deveriam financiar aos mais pobres recursos necessários, já que dos 85 países mais pobres vivem metade da população global. Dessa forma, elas poderiam reforçar seu sistema de saúde e evitar a morte de milhões de pessoas pela pandemia. A Oxfam calcula que seja necessário 160 bilhões de dólares para um plano global de saúde pública e emergência, só que esse valor é a menos de 10% do estímulo fiscal dado pelos Estados Unidos para enfrentar a doença, sendo os Estados Unidos o país mais rico do mundo. Logo, ele poderia ajudar bem mais e contribuir com a vida de milhares de pessoas. Bom, as observações do grupo sobre a notícia. A notícia se inicia com um dos principais problemas da população atual, que diz respeito à falta de acesso igualitário ao saneamento básico por todos os indivíduos. Esse problema é responsável por inviabilizar a higiene em várias partes do continente, o que, consequentemente, contribuiu para uma maior propagação do coronavírus em regiões com pouco acesso ao saneamento básico. Logo, podemos inferir que houve uma maior incidência do coronavírus em pessoas pertencentes a classes sociais mais baixas, uma vez que suas condições financeiras impossibilitavam o isolamento social, pois esses indivíduos não possuíam uma reserva monetária para garantir seu sustento durante a pandemia. Isso fez com que essas pessoas tivessem uma necessidade maior de trabalhar do que os indivíduos de classes sociais mais altas, o que causou uma maior exposição ao vírus. Além disso, é possível afirmar que a pandemia impactou negativamente a renda de diversas famílias do mundo todo, já que os setores da economia, como o comércio e o turismo, foram gravemente afetados. E, em consequência, as famílias proprietárias desses negócios também. Portanto, é necessário que medidas sejam tomadas para reduzir ao máximo as consequências da pandemia do coronavírus e para elevar a qualidade de vida da população mundial. Nesse sentido, um exemplo de medida é a ajuda financeira para os países em situações mais graves, o que seria feita por parte dos países mais ricos e teria a finalidade de cobrir dívidas e fornecer condições adequadas de saúde e moradia para a população desses locais. Por fim, eu peguei essa imagem, que é da Oxfam também, só que não da reportagem, sim de um outro artigo que eles publicaram, tá aqui nas referências, que é o seguinte: os 1.000 maiores bilionários do mundo levaram apenas 9 meses para ver suas fortunas retornarem, enquanto as fortunas antes da pandemia, enquanto a recuperação dos mais pobres do mundo poderia levar mais de uma década para se restabelecer, e além de ser imprevisto, né? Porque os bilionários eles têm uma maior condição e mais oportunidades de retornar seu dinheiro do que os mais pobres. O aumento da riqueza dos 10 maiores bilionários desde o início da crise é mais que o suficiente para evitar que qualquer um caia na pobreza por conta da pandemia e para pagar uma vacina contra a Covid para todos e todas. E a questão da vacina não estava presente, né, na reportagem, porque ela foi publicada em 2020, mas hoje uma das principais soluções seria que os países mais ricos do mundo financiassem, né, vacina para os mais pobres, tendo em vista que os Estados Unidos já vacinaram cerca de 80% ou 90% da população, enquanto tem países pobres que não vacinaram nem 10%. Nos Estados Unidos, quase 22 mil latinos e latinas, pessoas negras, ainda estariam vivas em dezembro de 2020 se os índices de mortalidade dessas pessoas fossem iguais aos de pessoas brancas. Então, além da questão de renda, nós ainda temos a questão étnica, né? 112 milhões de mulheres não teriam risco de perder suas rendas e empregos se homens e mulheres estivessem representados de forma igualitária em setores negativamente atingidos pela crise de Covid-19. Então, além da desigualdade social, nós ainda temos
essa abertura para a desigualdade de gênero entre homens e mulheres. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.